Oi, gente, boa tarde para todos que estão aí, mais uma vez aqui no nosso canal, nessa programação especial aí de Setembro Amarelo, falando do Setembro Amarelo com um olhar diferente aqui no canal. E hoje, com uma convidada muito especial, estou aqui com a Caroline Maurin. Ela está lá direto de Nice, na França, e a gente está conversando com várias pessoas esse mês de setembro aqui no canal com o tema Viajar é Viver, né? Por que esse tema Viajar é Viver? O que tem a ver isso com Setembro Amarelo? Por quê? Porque a gente está aí prevenção à vida, né? E nesse prevenção à vida, a gente está pensando em vários olhares de viver, né? E quer melhor do que pensar em prevenção à vida do que falar das coisas que realmente a gente gosta, que faz sentido, que faz a gente pensar em viver. E viajar é uma das coisas que faz a gente pensar em viver. E aí, nesse tema de viajar é viver, eu fiz essa programação imensa aí nesse mês de setembro inteiro, que começou dia 1º e que vai até o dia 30 de setembro, com esses convidados sensacionais aí que eu ando conversando, que tanto está nos ensinando, nós estamos aí trocando experiências, né? Hoje, agora, a gente vai conversar com a Caroline, amanhã, às 16 horas tem, quarta-feira a gente tem mais live, outras ações vão acontecer durante aí até o dia 30 de setembro, então assim, a gente precisa conversar de vida nesse mês de setembro amarelo, pensando aí na prevenção da vida. E hoje, como todos os sábados, nessa live diferente, né? Nos sábados, conversando com brasileiros, né? Conversando nessa live Razões Sem Fronteiras, brasileiros que moram fora do Brasil. Ah, mas o que tem a ver isso, né? Com viajar é viver. Acontece que quando a gente faz esse movimento de viagem, né, vamos dizer assim, de sair de um lugar para outro, né, esse ponto geográfico que a gente vem tanto falando aqui, não só esse ponto geográfico daqui para cá dessa viagem, mas essa viagem aqui também interna, né, de sair desse lugar, dessa zona de conforto. E aí quer sair mais da zona de conforto do que a gente sair do nosso país, né, daquele lugar que você nasceu, da sua identidade, da sua cultura, né, do local que você nasceu, para ir para um lugar que às vezes nunca foi, ou que você já foi, mas né, às vezes foi só a passeio, que você tem uma referência familiar, mas para morar é diferente. Então, a gente anda conversando nesse mês de setembro, aos sábados, com brasileiros, né, que nasceram aqui no Brasil, mas por razões aí, né, sem fronteiras, como é o nome do quadro dos sábados, resolveram morar fora do Brasil. Como a gente conversou com a Adriana, que saiu, né, do Brasil e está morando hoje em Sintra, em Portugal. Como semana passada a gente conversou com o Américo, que saiu do Brasil e mora hoje no Japão. E hoje nós vamos conversar com a Caroline, né, Maurin, que hoje ela mora em Nice, na França. E aí nós vamos saber um pouco da história dela. Como que foi essa história dela parar lá no sul da França? Gente, que história é essa? Né? Eu sei que ela, né, morava em Belo Horizonte e foi parar lá hoje. Hoje ela é mamãe, mas que história é essa? Que movimento, né? Que razões fizeram ela sair desse ponto geográfico que ela estava externo para ir para a França? Que ponto é esse interno que fez ela sair desse movimento interno dela, essa viagem interna, para fazer esse movimento todo da vida dela para estar lá?
né? Que movimentos internos são esses que ela fizeram? Então hoje a gente vai conversar com a Carolina para a gente entender um pouco e a gente trocar experiências aqui, a gente aprender um pouco mais sobre esses movimentos, sobre essas viagens internas e externas. E aí vou mandar aqui, manda esse convite para todo mundo, porque vai ser muito bacana. Vai ter com ela, manda esse convite para todo mundo, porque vai ser muito bacana essa conversa aqui. Mande o aviãozinho. Ei, Carol! Oi, Tudo bem? tudo bem com você? Já estava aqui fofocando um pouco aí da sua vida para as pessoas, já falando mais ou menos como que era essa história. E tem história, né? Porque você me conhece desde Piquitita. Não, eu ando falando assim, porque eu dou umas prévias das próximas lives, né? Aí eu falo Hum. assim, gente, aí eu vou conversar lá no dia 25 com a Carol. Eu conheço ela, ela era desse tamanhozinho assim, ó. Era um pouquinho maior, É, mas é verdade, eu não era, era eu assim, era não, era assim, pequenininha. ó. Era um pouquinho É, assim. é, E aí, tudo bem com você? tudo ótimo e com você. Obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço aí, né? Como diz, eu falo que quando tem internet a gente chega em qualquer lugar, né, Ah, Carol? isso Eu fico é muito, verdade. muito honrada aí pelo aceite, pela disponibilidade e pelo, como diz, né, as artimanhas que você fez aí depois desse pós aí que você passou esses dias aí, É, né? Porque você voltou aí de um momento que daqui a pouco você vai contar para estar aqui hoje. Até porque nós estamos numa diferença de fuso horário, então também você vai contar essa história. Mas eu queria que as pessoas, né, te conhecessem um pouco mais, porque tem um monte de gente aqui no meu canal que não te conhece. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né, para saber quem que é. Gente, eu falei Carolina, mas eu já estou aqui na Carol porque é assim que eu conheço ela desde pode cedo. ser Carol, é mais fácil de pronunciar, porque inclusive é uma das coisas que eu vivi a minha vida inteira, né? Com meu pai sendo francês, que foi assim que eu vim parar aqui. Mas assim, o Uhum. papai sendo francês, o papai veio expatriado para o Brasil e aí teve a escolha do nome, né? Caroline e Daniel, que é meu irmão. E Caroline com um E no final. Então, durante toda a minha infância, crescendo, eu tinha que corrigir porque todo mundo achava que era Carolina. Aí É, eu falava que era Caroline. Aí eu cheguei na França, as pessoas me chamam de Carolina, porque sendo brasileira, né? Então, assim, eu passo a minha vida corrigindo o meu nome. Isso é muito engraçado. Eu tenho 31 anos hoje. Hoje eu sou mamãe de um bebê de 2 meses. Então é verdade que nessa correria, nesse corre-corre todo, foi assim que a gente, inclusive, conseguiu achar uma data. Ele e um nasceu horário melhor, em né, um Carol? horário, porque o fuso horário são 5 horas com o Brasil, então aqui já são 10 horas da noite. Então, depois de Aham, um dia de trabalho, né, sábado, então eu trabalho no comércio, então trabalhando no comércio, sábado eu trabalhei o dia inteiro. E aí é verdade que para conversar com o Brasil, seja com a minha família ou com os meus amigos, a gente está sempre decalado. A gente tem que é pensar que, verdade. por exemplo, às vezes eu respondo uma mensagem aqui e no Brasil ainda está de noite, e aqui já é dia. Então, isso é uma É, coisa que, assim, durante muito tempo, a gente, já faz 6 anos que eu moro aqui, e durante muito tempo a gente tinha que negociar com os meus pais, que ainda estão no Brasil, quando que a gente ia se falar. E aí o fazer essas WhatsApp foi uma adaptações, né? isso, e aí o WhatsApp foi uma coisa que aproximou a gente justamente porque a mensagem ficava recebida, e aí quando eles conectavam, eles conseguiam ver o que a gente estava conversando. Mas É foi uma verdade, aventura, né? é verdade. E aí, nessa história, né? Me conta um pouquinho. Então, você já falou que você já está 6 anos aí na França, mas como que foi essa história, né? Você nasceu aonde? Como que foi essa infância? Porque eu sei uma parte dessa história, mas tem um monte de gente aqui que não sabe, até para a gente chegar aí onde que você está hoje. Então, como que foi essa trajetória, né? Então, assim, aonde que você nasceu, como que foi essa história, e aí eu sei que teve, né, estudo nessa cidade. Me conta um pouco aí, para as pessoas entenderem até a gente chegar aí onde que você está hoje. Na verdade, tudo começou foi em 2012. Eu sempre tive essa vontade de viajar. Desde muito pequena, eu sempre falava que eu queria morar fora. Aonde eu não sabia, mas eu sabia que eu queria morar fora. E o que era mais interessante é que eu sempre tive esse apego com a França, talvez pelo fato do meu pai ser francês e ainda ter família aqui. Então, eu sempre tive essa ideia de querer morar na França. Só que eu não sabia como fazer.
E tendo toda a família, todos os meus amigos no Brasil, ficava aquela coisa, vou ou não vou, vou ou não vou. E para ir, como é que eu faço? Então, em 2012, foi início de 2012, eu vim a primeira vez, foi para a Europa, eu fui para Oxford para poder estudar inglês. E eu lembro que eu queria estudar inglês em Dublin, na Irlanda, e meu pai falou comigo que, na época eu ainda era estudante, meu pai falou comigo que ele só me ajudava se fosse para ir para Inglaterra, porque se fosse para ir para Irlanda, ele não me ajudava. E foi muito engraçado, porque na época eu não queria nem saber de para onde que eu ia. Eu falei, então tá, eu vou. Eu vou Eu para quero onde você ir. quiser. Eu quero ir. E aí eu fui para Oxford, eu fiquei 2 meses em Oxford, que é uma cidade pequena, a cidade do Harry Potter, né, igual a gente fala, é uma cidade pequena na Uhum. Inglaterra. E aí eu fiquei 2 meses estudando inglês, voltei para o Brasil, retomei meu estágio, retomei a faculdade, e aí 6 meses mais tarde, meu irmão estava vindo para a França, estava com o projeto de vir para a França justamente para poder fazer o mestrado dele no esporte, porque ele tem a formação dentro do esporte. E aí, dentro da educação física. E aí, eu lembro que ele me perguntou, ele virou para mim e falou, você não quer ir também? E aí, eu virei pro meu pai e pra minha mãe e falei, eu quero ir também. Aí, meu pai falou, não, minha mãe falou, vamos ver. Aí, começou assim. E aí, desde então, acabou que eu vim com meu irmão. Meu irmão foi para uma cidade no norte da França, na Normandia, que chama Caen. E eu fui para Amiens, que é uma cidade indo para Lille. Então fica perto de Paris, mas não é assim, Paris. Fica a 45 minutos de trem de Paris e já fica numa região que é mais afastada do Île-de-France, né? Que aqui é tudo por departamento, tudo, não é igual no Brasil que é dividido em estado. E Uhum. aí eu fui para essa cidade. Isso foi em 2012. Aí eu fiquei nessa cidade, continuando os meus estudos em ciências econômicas, que foi o estudo que eu já estava fazendo na universidade em BH, que eu morava em BH, eu estudava na PUC, e eu trabalhava na Iveco, em Nova Lima. E aí eu lembro que eu larguei tudo e vim. E continuei os meus estudos em Amiens, nessa cidadezinha, que é uma cidade grande para a França, mas que para a gente no Brasil é muito pequena, porque a gente tem menos de 1 milhão de habitantes. E aí eu fiquei lá 1 ano e depois eu fui para Paris para continuar os meus estudos em ciências políticas, porque meu sonho era trabalhar na ONU ou no Itamaraty. Então eu sempre tive essa ideia de voltar para o Brasil para trabalhar no Brasil, para fazer minha vida no Brasil. E acabou que quando eu cheguei em Paris, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa adega, numa boutique de vinhos, e eu não sabia que a gente poderia fazer estudos dentro dessa área de vinhos, porque no Brasil, na época, né, a ideia que a gente tinha de estudos no vinho era ou fazer enologia ou agronomia. Não tinha aquela coisa ligada ao comércio, não tinha um estudo específico dentro da área do comércio. E eu sempre gostei dessa parte do comércio. E aí eu liguei um dia para os meus pais e falei para eles que eu estava no lugar errado. Eu estava fazendo tudo errado. Que eu tinha que Falou mudar de assim, estudo. pai, eu tô querendo assim, eu tô comendo melancia hoje, mas eu acho que É, agora eu tô querendo comer biscoito, sabe? Aquela coisa assim que não exatamente. tem É tipo nada a assim, ver. comecei comendo pão com manteiga e vou terminar, tipo assim, tomando um café chique. O negócio foi assim. E aí meu pai virou pra mim e me falou assim que não, que eu já tava velha, vamos falar assim, né? Eu já tava grande, já tava adulta, e que agora eu tinha que ir até o final dos meus estudos e que depois eu tinha que seguir a minha vida. E aí eu lembro que eu parei tudo, voltei pro Brasil. E aí a minha mãe estava indo fazer um curso no sul do Brasil de sommelier. E aí eu virei para ela e falei assim, você não vai fazer esse curso não, vou fazer no seu lugar. E aí fomos nós duas fazer o curso de sommelier no sul do Brasil. A gente foi para Caxias do Sul. E a hora que a gente chegou lá, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo que o mercado poderia dar em termos de trabalho, e eu acabei fazendo isso. Falei, não, vou virar sommelier, vou aperfeiçoar os meus estudos, meus conhecimentos em cima disso, e vou voltar para a França para ter o diploma dentro do mundo do vinho. E aí, eu com o apoio de uma professora minha, que era uma professora de francês, inclusive, a Isabelle, que foi uma pessoa que me ajudou muito com essa coisa do francês, porque o francês as pessoas acham que eu falo desde sempre, que eu falo perfeito. Mas, na verdade, a gente aprendeu o francês com o meu irmão, né? Ouvindo os meus avós conversarem e o meu pai conversar em francês. Então, a gente aprendeu primeiro a falar o francês antes de saber escrever. A gente vai aprender Uhum. a escrever o francês E é depois. diferente, né? Que Que é é bem diferente. totalmente diferente. Então tem aquela coisa da gramática, aquela coisa, né, dos Uhum, erros, do uhum. sotaque e tal. E aí, essa professora foi ela quem me ajudou, inclusive, a aprender o francês. Inclusive, agradeço a Isabelle por ter me ajudado. E aí, na época, eu lembro que eu abri uma escola de línguas, né? Que não foi realmente uma escola, mas eu dava curso de francês e curso de vinhos no Brasil
para poder juntar um pouco de dinheiro para poder voltar para a França e continuar minha formação no mundo do vinho. E foi assim que eu voltei. Eu voltei em 2015 e desde então eu não fui mais para o Brasil. Então tem 6 anos, quase 6 anos e meio que eu não fui mais para o Brasil. E aí acabou que eu vim, fiz a minha formação em Tours. O que foi interessante é que assim, eu comecei no norte da França, né? Então quando a gente pensa no mapa da França, que é um hexágono, comecei lá no norte, aí fui para Paris, de Paris eu voltei para o Brasil, aí voltei para cá, desci para o centro da França para fazer minha formação em comércio de vinhos, e aí depois eu fui para o sul da França. Então, assim, eu acho que eu conheço mais cidades na França do que eu conheço no Brasil. Legal. E aí, nessa história, né, de ter feito, então aí você começou a aperfeiçoar nessa área dos vinhos mesmo, né? Aí você fez várias viagens, vamos dizer, dentro desse mundo para aprofundar mesmo nessa história de sommelier, né, Carol? Aí foi aí que eu vi que, na verdade, existia todo um mundo dentro desse mercado. Porque no Brasil, tá certo que assim, o consumo no Brasil é mais de cerveja, né? A gente não. É só no sul do Brasil que a gente tem realmente essa coisa da cultura do vinho muito impregnada da imigração. Mas assim, aqui na França, o povo vive vinho, faz parte do cotidiano deles. E eu não sabia, até por ignorância talvez, né? Eu não sabia que a gente poderia ter cada, né, função no vinho, você poderia trabalhar. Ou seja, eu ser enólogo para poder fazer o vinho, ser viticultor para plantar a videira, ser comercial para poder vender, ser sommelier para poder servir. Então, assim, cada etapa do mundo do vinho, ele tem um profissional em frente. E foi isso que eu achei fantástico, porque na França você vai ter a gastronomia que é muito presente, né? Que a gastronomia francesa, ela sempre teve um mercado muito, né? Um prestígio muito grande. E aí você vai ter o vinho que vem acompanhar essa gastronomia. E bem acompanhado, né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei encantada com isso. E aí eu fui percorrendo esse mundo, fui aprendendo bastante. Aí eu vi que eu não sabia nada de vinho, mesmo tendo um pai francês, eu não tinha a menor ideia do que era. E aí fui aprendendo mais até sobre a cerveja, porque quando eu fiz a minha formação no vinho, era no vinho, nos destilados e na cerveja. Então era um curso muito completo dentro desse mundo das bebidas alcoólicas. E aí eu aprendi muita coisa. E aí eu comecei, inclusive, a me interessar mais pela produção de vinhos no Brasil. Então, assim, foi super enriquecedor. E aí, no meio disso tudo, eu continuei viajando. Porque o mundo do vinho pede isso, né? Para poder ir conhecer, ver de onde vem, degustar algum vinho que vem de um terroir específico. Então, eu comecei a minha formação no Vale do Loire, que é no centro da França, que é conhecida pela produção do vinho. Aí eu fui para o sul trabalhar. Aí, no que eu fui para o sul trabalhar, tinha a região do Languedoc. Aí, depois, eu fui para Portugal. Numa das minhas férias que eu tive que eu consegui negociar com o meu chefe na época. Ele me deu 15 dias de férias. Aí, eu queria ir para o Brasil, mas 15 dias sabendo que a gente tem 10 mil quilômetros de distância, é muito curto, com o preço do avião, do bilhete de avião, não vale a pena, porque fica muito caro. E aí eu fui para o país vizinho. O que é legal, né, de morar na Europa é que é tudo muito próximo. Quando a gente vem de um país perto, né? do tamanho do Brasil, é verdade que assim, ir para um país ao lado é pertinho, é ali. É o que a gente fala no Brasil, é ali, ó. E nós mineiros ainda mais, né? Ah, é ali, né? Vira a esquina, é ali depois, ali da rotatória. É o que é um país vizinho. Então, assim, isso foi super legal, porque aí a gente eu lembro de chegar em Portugal e alugar um carro com meu namorado, e aí a gente alugou um carro e a gente fez todo o Vale do Douro, e o Vale do Douro é magnífico, mas é algo que, assim, para fazer no Brasil, você precisa de dias, semanas, você precisa se organizar, porque é tudo muito grande. Que aqui não, aqui você consegue fazer em 3, 4 dias, fazer toda uma região vitivinícola que é fantástico. Então, é super enriquecedor. Então, essa viagem, assim, do tal do viajar é viver, igual, né, e chama o seu programa, que eu achei interessante foi isso, que assim, dentro da minha área profissional e pessoal, do que eu tô vivendo desde que eu vim para cá, foi o vinho que me fez viajar, e o vinho hoje é a minha carreira. Isso aí. E aí, nesse viajar, você anda viajando, quer dizer, você fez primeiro várias viagens, e dessa viagem você fez a sua viagem mesmo de morada, né, de sair do seu país e estar em outro país, que é um país aí da sua referência mesmo paterna, né, porque você tem aí o seu pai, então não é uma coisa tão distante para você, né, Carol? Não é uma coisa assim, eu tô vindo para um lugar que eu não tenho referência nenhuma. Não, você tem uma referência paterna que você até já
visitava, já tinha. Então, você já tinha uma coisa bem para você conhecida. Então, era uma coisa, vamos dizer, tranquila, né? Nesse sentido. Mas tem muitos olhares aí que é diferente quando você vai passear, quando você vai visitar alguém e quando você está morando. É diferente, É muito né? diferente, porque assim, Qual mesmo que eu foi essa diferença que você percebeu quando você ia a passeio, né, para visitar aí a família, essa coisa toda, e hoje que você mora? Porque eu acho que isso é muito importante a gente colocar isso aqui para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm assim, ai, vou lá, né, morar na França, ou vou lá morar, sei lá, nos Estados Unidos, vou lá morar em algum país da Europa, vou lá morar não sei onde. É diferente quando eu vou lá em Paris e vou passear. ah, é. Ai, eu queria tanto morar aqui, né, que deve ser legal e tal, mas no dia a dia que a gente sabe o que é morar naquele lugar. É aquela coisa, né? A ideia do ir e mudar de vida é linda, ela é maravilhosa. E é isso que faz a gente querer, né, ir até o final. E é isso também que faz a gente, né, viver as dificuldades do dia a dia. Porque, assim, é muito fácil ter a ideia de ir, mas quando a gente chega aqui, a gente se depara principalmente com a burocracia local, né? Principalmente na França, o tanto de papelada que você tem que dar entrada para poder conseguir o acesso, seja à universidade, seja a um sistema de saúde, seja a qualquer coisa. Por mais que a França seja um país conhecido pelas ajudas sociais, em que a gente vai ter um sistema de seguro social que só a França tem, e que isso é uma vantagem, mas até você ter acesso a esse tipo de serviço, você tem uma papelada. E o que é interessante é que por mais que você fale um pouco a língua, ou fale muito bem a língua, continua não sendo a sua cultura, né, de base. Então você tem que Uhum, se adaptar a essa cultura. E aí se adaptar ao jeito que a pessoa vai te receber e o que a pessoa espera de você, até para uma comunicação, né? Porque a comunicação uhum. continua sendo sempre uma barreira. Eu te digo uma coisa, né, do meu jeito, porque a gente continua fazendo uma tradução simultânea, e aí eu penso em português me soa bem, e aí quando eu falo em francês pode soar grosseiro, como pode soar um pouco íntimo demais, e aí tem aquela coisa né, do cotidiano, aí você fala, nossa, e agora, como é que eu faço? É verdade. Então são as dificuldades, igual alugar apartamento, alugar casa, arrumar um emprego. O primeiro emprego, eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu vim para poder continuar minha formação, e aí dentro do vinho, eu lembro que eu tinha 2 estágios obrigatórios, um de final de ano e um do final do ano letivo, porque aqui o ano é diferente, né? No Brasil a gente começa os estudos em fevereiro, o início do ano letivo é em Uhum, fevereiro, que aqui o início do ano letivo é em setembro, porque eles vão de uhum, acordo com a estação. Então o verão uhum, acaba agora, a gente está no final do verão, e aí o ano letivo começa em setembro. Então aqui estão no início do ano para eles. E uhum, aí, então chega em dezembro, eu tinha um estágio obrigatório. E aí, no final do ano letivo, que é junho, eu tinha um outro estágio obrigatório. Como é que se arruma estágio? Porque no Brasil a gente já sabe como é que funciona. Mas mais aqui eu não fácil, né? sabia. No Brasil, você tem as plataformas, você prepara seu CV, manda seu CV, e aí você espera o processo seletivo, participa do processo seletivo, você já sabe que você pode ter um estágio. E aí, aqui não. Aqui você tem que entrar em contato com as empresas para saber se a empresa te aceita enquanto estagiário. Então, são os desafios, mas até saber disso, você tem que achar alguém que possa te dar essa informação, porque senão você fica esperando. É muito interessante, assim, porque isso é enriquecedor, te faz crescer. Mas até Essas você vivências, entender como é né? que funciona, você já chorou muito papel, porque é uma Ainda burocracia. mais na França com tantas burocracias, né? Ainda Porque mais aqui na França. Ainda eu já mais aqui na conversei com muitas pessoas também, assim, brasileiros que foram para aí e falaram assim, Elaine, até para quem é francês mesmo, fala, a burocracia aqui é demais. Às vezes as França. pessoas reclamam do Brasil, falam que aqui é 3 vezes maior. Mas tudo tem um papel, tudo tem que levar um documento tal, aí você acha que o documento tá bom, aí eles te falam que não, que esse documento tem que ser autenticado pela embaixada brasileira em Paris, e aí você tem que ir, se você mora em Paris, menos mal,
Porque, né, você pega um dia, você vai, pega o trem, E vai se para não Paris, roda, o né? metrô, mas quando você mora, por exemplo, eu que moro no sul, eu tenho que subir até Paris. Então, são assim, tem que contar que são 1.000 quilômetros. E aí, no Uhum. Brasil, a gente pensa, né, 1.000 quilômetros, é do lado. Mas aqui, 1.000 quilômetros é atravessar a França toda. Aí você tem que pensar É no sistema de verdade. transporte, se vai de metrô, se vai, quer dizer, se vai de trem, se vai de avião, se vai de carro. Então, tem tudo É, isso. É um desafio. é Mas um é bacana. desafio. Porque a hora que você também entende a papelada, você tira de letra. Mas até Aí entender a depois já papelada. fica mais fácil, né? Fica mais É fácil. verdade. E aí, então, nessa história, nesse decorrer aí, você então conseguiu terminar a sua faculdade aí, Eu né? Você terminei minha conseguiu fazer. faculdade. Eu terminei Aí minha você... faculdade aqui. E aí você fez o seu curso também de sommelier. Você conseguiu fazer todo O esse. curso de sommelier eu fiz no Brasil. Foi antes de vir Você para fez cá. ele no Eu Brasil e fiz no você Brasil. fez e outros cursos, então você foi fazendo aí e em outros lugares para poder especializar. É Não, isso que eu aqui o entendi. que eu fiz foi uma formação em comércio de vinhos, que é uma formação que é universitária específica dentro do mercado do Ah, vinho, tá, entendi. no centro da Entendi. França. Então, eu fiz no Brasil o meu Entendi. curso de sommelier em Caxias do Sul, né, na UX, Entendi. e aí depois Entendi. eu vim para a França e fiz a minha formação no comércio de vinhos e destilados, que é uma formação reconhecida pelo sistema francês, pelo Estado francês. Entendi. Então, eu posso Entendi. trabalhar com esse diploma, eu posso trabalhar na França enquanto profissional do mundo do vinho. Ah, Senão, o meu entendi. diploma brasileiro não teria equivalência dentro do mercado francês. Aí Entendi. eu não poderia Entendi. trabalhar. E aí, Tá. depois que eu fiz a minha formação, eu tive uma oportunidade de emprego no sul da França, na região de Carcassonne, que é onde a gente tem a cité medieval. Então, é uma região que é conhecida, inclusive, pela produção de vinhos da região do Languedoc. E eu tive uma outra, ao mesmo tempo, eu tive uma outra oportunidade de emprego no norte da França. Só que o norte da França não é uma região produtora de vinho. Só o sul quer dizer, nesse caso, o sul da França é produtora, que o norte não é. E Uhum. aí, entre as duas, eu escolhi vir para o sul, porque primeiro me lembrava esse clima brasileiro, né? Que é o sul da Uhum. França é mais quente do que o norte. E aí me Uhum. lembrava esse clima brasileiro, é um clima mediterrâneo, então você tem a influência, né, do Mediterrâneo que é presente, e além de ter as vinhas, né? Que a cada passo que eu dava, eu tinha umas vinhas para poder ver e apreciar. E aí eu achei que isso era interessante. Então eu vim para o sul. Foi assim que eu cheguei no sul da França. E E aí que aí, foi essa escolha sua, então, pelo lado profissional pelo para lado ir profissional. para esse lado aí da França. Então, foi esse lado profissional que te fez, então, ir para aí, né? E até hoje você está aí. Até hoje eu tô aqui. E aí eu mudei de cidade. Aí eu saí de Carcassonne, que é no lado oeste do sul, né? É sudoeste da França, e vim pro lado sudeste da França. Foi assim que eu cheguei Uhum, em Nice. entendi. E aí o que Uhum, me fez vir para Nice foi a oportunidade de trabalhar enquanto sommelier na restauração. Então eu comecei a servir os clientes. Eu trabalhava em restaurante estrelado, né? Em hotéis 5 estrelas, onde essa demanda por um sommelier para o serviço do vinho era muito demandado. Aí a gente uhum, veio para cá que hoje é meu esposo, com meu esposo, e aí com a pandemia a gente acabou ficando. Porque com a pandemia uhum, teve o confinamento, a gente ficou 4 meses confinados, e aí tinha que achar uma solução. E para achar a solução durante o confinamento, sabendo que ele também trabalha no mundo do vinho. Então a gente foi muito tocado né, com a pandemia, porque com o uhum. confinamento os restaurantes fecharam. Então a É. nossa clientela profissional, que eram os restaurantes, não, né, estava em baixa, e eu que Uhum. trabalhava na restauração, me encontrei sem emprego. E aí a gente volta a estaca zero. Como é que a gente É faz? verdade. É, e Porque aí, como que foi essa história na pandemia para vocês aí, né, que ficou nesse ponto aí? Como que foi para vocês passar por esse momento? Porque, por que de falar disso? Porque nem tudo são flores, né, para esse momento que não foi para todo mundo, né? Ninguém passou por essa pandemia ileso, né, Carol? Assim, todos nós passamos por situações muito difíceis, né, no sentido financeiro, no sentido de perdas mesmo, né, de pessoas, no sentido da nossa saúde física e mental, não necessariamente ligada à Covid, né, porque teve pessoas que passaram pela Covid mesmo, de sim. ter sido infectado, de ter passado por isso, né, e pessoas que passaram que infelizmente se foram. Então, assim, como que foi o seu momento de ter vivido depois dessa escolha profissional que foi para aí, e aí nesse meio
né, como diz, desse tempo todo, que aí nessa escolha veio a pandemia, ainda veio um bebê. Nossa, muito. Assim, aí um pequeno detalhe ainda no meio da pandemia, ainda teve um bebê no meio da pandemia, teve um bebê nessa história. Teve um Esse, bebê esse nessa pequeno história. detalhezinho ainda, né? Um pequeno detalhezinho. Nossa. Ainda veio um bebê. E aí, como que veio essa Nossa, história toda? Elaine, foi assim, foi uma montanha russa, porque a gente teve aqui, no total, a gente teve 4 confinamentos, né? 3 grandes confinamentos em que tudo ficou fechado, e aí depois, o primeiro grande confinamento foram de 4 meses, o segundo foi depois do verão, em 2020, então a gente teve de março a maio, e aí depois eles reabriram o mercado. E aí, no que eles reabriram o mercado, a gente ficou aberto durante o verão, todo mundo, né, ficou normal, aquela vida normal, vamos dizer assim, durante o verão. E aí, em 2020, em novembro, fechou de novo. Aí, eles reabriram em dezembro, para fechar de novo em fevereiro, para reabrir de novo só em junho. Então a gente ficou assim, foi muito complicado para a gente, porque a gente estava, na hora que a gente teve essa história do confinamento, a gente estava no auge da carreira. Eu estava muito tranquila, foi quando eu achava que assim, vou decolar. Tá tudo É certo. agora, né? É Meus projetos agora. estão andando, tá tudo super bacana, estou conhecendo quem eu tenho que conhecer para poder, né, decolar. E aí veio o confinamento. Aí o primeiro baque foi assim, como é que vai ser? Porque eu acho que, independente, né, da profissão das pessoas, eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Tipo assim, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? A gente não tinha como Exato. sair daqui, não tinha como ir para o Brasil, e não tinha como voltar, porque, né, corria o risco de não poder voltar. Aí tinha toda aquela coisa de não saber o que ia dar. Nós ficamos 4 meses fechados, eu perdi meu emprego. Então, eu não sabia muito o que fazer, e aí eu já tinha um projeto de criação de empresa desde 2016, que é o que eu sempre quis fazer. E aí, durante a pandemia, durante o primeiro grande confinamento, com o meu marido, a gente falou assim, então vamos criar empresa, vamos colocar essa empresa para rodar. Vamos colocar ela tirar ela do papel e fazer ela acontecer. Então, a gente Já usou era um esses. projeto de vocês, né? Que Já era vocês um já tinham. projeto que eu tinha. Ele não tinha esse projeto. Eu criei esse projeto antes de conhecer ele. Era um projeto que eu sempre tinha na minha cabeça, que eu trabalhava um pouco, eu falava, um dia eu vou fazer isso. E aí, Uhum. quando teve a pandemia, como nós dois trabalhamos no mesmo setor, né, na mesma área de trabalho, e aí ele me falou, vamos tirar esse projeto do papel, então, né? Vamos aproveitar esse tempo que a gente vai ficar confinado e vamos colocar isso em prática. E aí a gente colocou em prática. Nós montamos toda a estrutura da empresa, e que era criar uma adega de vinhos, um site de venda de vinhos e uma parte de agência comercial, que seria trabalhar com os clientes profissionais. E aí, quando teve o desconfinamento, o primeiro desconfinamento, que foi em julho do ano passado, aí a gente já tinha a nossa empresa criada. Então, foi um outro desafio. A gente está assim, nossa, nós estamos criando uma empresa em plena pandemia, o que vai dar? Em plena pandemia, né? Plena pandemia, o que vai dar? Eu falei, não sei, vamos ver. E aí a gente se lançou mesmo, com a cara e com a coragem. Aí eu que já não conhecia nada de papel de empresa, fui aprender o que eram os papéis da empresa, como que eu tinha que lidar com né, com a tal do contador, porque aqui na França é obrigatório você ter um contador para gerenciar a parte financeira da sua empresa, senão você não abre empresa. E aí a gente vai aprendendo isso também, do porquê que é assim e não é de outro jeito, porquê que aqui é assim e no Brasil é diferente. Então, isso foi muito enriquecedor, mas foi um desafio muito grande, porque a gente foi com a cara e com a coragem, assim, morrendo de medo. E aí teve um segundo confinamento que foi em novembro, e aí eu já tinha loja, aluguel de loja para pagar, estoque para vender, e a gente confinado. E Então, você já estava grávida aí. e aí eu ainda não estava grávida, eu abri a loja em novembro, engravidei. Não, já estava grávida, mas eu não sabia. Eu não Não sabia sabia. não sabia que eu estava grávida. Nossa. Ou seja, então esse projeto aí, quer dizer, nem passava pela sua cabeça no sentido assim, né? Não, isso aí eu não preciso preocupar. Mas aí, né, o universo ainda conspira. Nossa, o E veio. universo total. Tudo que não era no momento que deveria ser, foi. Foi assim, aquela coisa, você não tá esperando, não tá planejando, e aí aconteceu tudo de uma vez. E aí eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, eu contei pra minha mãe, contei pra minha família, né? Aí minha mãe disse assim, não, você tá brincando. Eu falei, não, mãe, foi sério. Não, mas sério? É sério isso? Eu falei assim, é sério. E aí ela demorou muito tempo pra digerir a informação. Eu acho que até eu demorei, assim. Foi de emoção ou foi de susto? Eu Tipo, não você sei. avó? Até hoje eu não sei.
Mas eu acho que ela deve ter falado, mas peraí, tem plena pandemia, tá tudo fechado e você tá grávida, como assim? E aí vai lá Mas eu acho que foi a emoção do susto de ser avó, viu? talvez. Mas foi tudo de uma vez. Foi aquela coisa, quando você não tá esperando, aconteceu tudo. E Verdade. aí tem que achar o plano B, o plano C, o plano D. Então, assim, É, morar longe tem isso. Quantas vezes é, eu quis ir embora para casa, que eu falava com a minha mãe, falava, nossa, mãe, quero voltar para casa, como é que eu faço? é, E com a não é fácil. pandemia, não tem como. Mas aí agora em julho o bebê nasceu, aí muda toda a Nasceu, história. nasceu, ele é fofo, ele é super gente boa, ele é muito carinhoso, ele é realmente assim, tudo que ele tinha que ser. E é uma, assim, é uma calmaria só. Eu acho que assim, ele veio numa fase tão estressante da nossa vida, sabe? Eu tava assim, É, grávida tem aquela coisa, né? Os hormônios vão, sobem e descem. Aí você não sabe muito, é, ainda mais que é meu primeiro, então não sabia muito como fazer. E aí, em plena é, mudança, em plena pandemia, não podendo viajar, não podendo ir para casa. E é aí verdade. nasce no meio da empresa, assim. E foi ele que trouxe a calma que a gente estava precisando. Foi muito Vários interessante. nascimentos, né, Carol? Vários. O nascimento da profissional aí nesse novo momento, é o nascimento da mãe, é o nascimento da empresa, né? O nascimento nesse novo lugar, com esse novo olhar aí. Então, quer dizer, muitos nascimentos, É, né? você vira gente de novo. E aí, nessa história toda aí, como que tá hoje, né? Como diz, com esse todos os nascimentos, nasceu tudo aí, como que tá hoje, né? Já num outro momento da pandemia, porque, né, como diz, a gente não terminou a pandemia Não. ainda, mas como que já tá hoje aí no sul da França, no seu olhar, no dia a dia, como que tá aí as rotinas, voltar ou não, como que tá a questão da vacina, que eu acho que é importante você também aí nos mostrar, né, como que tá, até para essa diferença, né, Brasil e França, como que tá aí, porque acho que é legal a gente trocar essas vivências aqui, porque, né, que eu acho que é legal para a gente compartilhar com quem está nos vendo aqui, e eu sei que tem umas pessoas que já estão colocando recadinhos aqui para você, que daqui a pouco eu vou ler. Não, aqui o que é interessante é que a gente vê, é aí que a gente volta na base da cultura, né? Que é assim, a diferença cultural é muito grande. Aqui a vacina surgiu muito cedo. Muito cedo. Teve uma das primeiras vacinas, teve a Johnson's, a AstraZeneca, que foi a que mais deu polêmica, a AstraZeneca. E aí depois teve a Pfizer, que foi a que menos deu problema. E o que eu achei engraçado é que aqui o pessoal tinha vacina e tinha gente recusando vacina. E eu Eu lembro, lembro disso, assim, teve umas reportagens, algumas coisas falando isso mesmo da França. teve muita gente recusando vacina. E eu lembro, assim, a minha indignação com isso, vindo do Brasil, conhecendo o histórico que a gente tem no Brasil, aquela coisa, né, entre os diversos governos, entre o fato da gente ter ainda a pobreza muito marcada no Brasil, e aí faltar sistema de saúde, enfim. Quando você cresce no Brasil e que você vê isso, e aí você se depara com gente que se permite recusar a vacina, eu fiquei chocada. E aí Uhum. depois, no início eu fiquei chocada, e aí depois, tentando se adaptar à cultura, e aí a gente volta sempre nessa base, né? Eu tentando se adaptar à cultura, e você fala, é cultural. É cultural. Para eles, não tem essa coisa da vacina. A vacina francesa, eu escutei isso muito de amigos franceses, que são realmente daqui e tal, que me falavam, não, mas eu não sei o que tem dentro. Eu nunca vacinei na minha vida. Eu falei, mas peraí, tem as vacinas obrigatórias, né, impostas pelo sistema de E saúde. Ele falou, até não, desde criança, né? Até desde criança é não, uma tem coisa as vacinas que normal, são né? as vacinas obrigatórias. E aí, ele, não, mas eu só tenho as obrigatórias. Eu tô assim, tá, então, né, por que não dar chance para essa? Não, mas você já viu, 30 pessoas morreram com essa. Eu falei, tá, mas são 30 pessoas no mundo. E aí você vê manifestações, porque aqui a gente fala, né, que francês ou tá de greve ou tá de férias. Adoro uma manifestação. Adoro, Adoro nunca uma vi. manifestação. Bloquear as ruas é com eles É mesmo. com ele mesmo. E aí você tá lá tentando trabalhar, né? Aí você vê a polícia chegando e colocando os cones para impedir a passagem dos carros para deixar o povo manifestar. Isso é muito Uhum. interessante, porque a polícia É. vem, ela põe os cones nas ruas né, que são perpendiculares para É evitar que os carros. cultural mesmo, É né? cultural. E aí coloca os cones lá e aí você vê a passeata da galera contra Os o passe amarelinhos ficam sanitário. tudo lá, né? É,
contra o passe sanitário, contra a vacina, contra a liberdade de não sei o que, contra qualquer coisa. Mas o povo tá na rua para reclamar. Tá manifestando. Tá manifestando. E aí eu lembro que várias vezes eu lembro que eu fiquei muito brava, porque assim, o comércio tinha acabado de abrir de novo. E aí eu, enquanto comerciante, né, com loja e tal, tô assim, poxa, bacana, hoje vou ter cliente, né? Vamos chamar a galera para vir me ver aqui na loja. E aí vem a passeata da galera que é contra a vacina. Aí você fala, poxa, não vou conseguir trabalhar hoje, como é que eu vou fazer? Então, isso com a vacina foi muito interessante. E eu só pude vacinar na época que eu vacinei porque eu estava grávida. Então, durante muito tempo, a vacina ela só era dada para as pessoas que estavam acima de 54 anos, ou 55 anos, não lembro. E antes disso, era só acima dos 60. Então, os jovens, o pessoal de 30, o pessoal de 20 anos, não podia vacinar. Tinha que esperar liberar para todo mundo. E aí, quando eu entrei no último trimestre da gravidez, eles liberaram a vacinação para mulheres grávidas. Porque aí eles começaram a considerar que as mulheres grávidas estavam em grupo de risco. Então, eu tive essa oportunidade de vacinar e vacinei. Só que eu tive o Covid. Ano passado, a gente teve o Covid. Porque nessa coisa de trabalhar com público, né, acabou que eu tive Covid na mesma época que eu tive o bebê. Então, eu engravidei estando, né, contaminada com o vírus do Covid. Então, assim... E aí? E aí, além de tudo, ainda tem essa parte. Tem essa parte, só para dar um pouco de emoção. Mas, assim... É com emoção ou sem emoção, né? Com emoção, sempre. E aí, eu lembro que, assim, o meu marido ficou muito ruim. Ele teve uma grande gripe. Os sintomas dele é de gripe mesmo. E eu tive só a perda do olfato. Então, sendo sommelier, perfeito. Exatamente, né? E aí, como que ia ficar, né? Pois é, e aí demorou quase 6 meses para voltar todos os aromas, assim, e alguns dos aromas mudaram para mim. Mas, assim, aquele cansaço físico de gripe, ele fica durante um tempo. Mas não teve nada de muito grave, não. Mas tudo isso para te mostrar que, assim, para te contar que cada viagem uma aventura. É verdade. E aí, Peraí que a minha luz aqui apagou aqui. Mas aí nessa história, então, no final das contas, hoje já está mais tranquilo o comércio, O comércio está um pouco mais tranquilo, os restaurantes funcionam normalmente, existe ainda essa regra do passe sanitário para você poder ir no restaurante, então se você não tiver o passe sanitário, o restaurante te recusa, eles não podem te aceitar, até porque é uma lei nacional, então se ele te aceitar, o restaurador corre o risco de pagar uma multa muito, muito severa. Então, eles não correm esse risco. O que é interessante aqui também é que eles evitam esse risco. E o pessoal está um pouco mais crédulo, assim, com o futuro, com o que, né, de voltar ao normal. Eles estão falando de daqui a um tempo, né, daqui até o final de outubro, talvez não precisar mais usar máscara na rua. Porque aí, em alguns lugares, a gente ainda usa máscara na rua, em centros comerciais você usa máscara, em restaurante você precisa da máscara para circular, mas eles estão falando em realmente acabar com essa coisa de máscara. Então, vamos ver, tudo vai depender do número de contaminados. Porque enquanto não acabar realmente, assim, esse grande movimento que está aí, né, do vírus rolando em vários lugares, e essa coisa das pessoas até transitando mais, a coisa ainda está aí, né? Então é complicado isso acabar logo, né? Assim, então a gente tem que continuar usando mesmo a máscara, essa coisa toda, para evitar, porque senão a gente vai ter vida normal mesmo, do jeito que era antes, nunca, né, Carol? Aí é complicado, né? Isso eu não sei se a gente vai ter vida igual era antes. Eu acho que, assim, eu vejo o comportamento dos clientes, inclusive quando eles chegam na loja, é automático. Essa coisa de colocar máscara é automático e aquela coisa de evitar o tal da proximidade física. Sabe? As pessoas, eles guardaram realmente a distância. E aí eu vejo com os amigos, quando a gente vai encontrar com amigos, essa coisa de dar um beijo para poder dar boa noite. Falar assim, e aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. Essa coisa de se cumprimentar, ele ficou distante. A gente dá tchauzinho de longe. Não tem mais aquela... E é engraçado que isso pode se tornar cultural, né, pra gente, esses costumes devido à pandemia, né? A gente vai reparando que sem querer, né, sem querer, entre aspas,
a gente vai pegando esses costumes mesmo, assim. E de uma certa forma, isso para a saúde da gente é ótimo, né? Porque, por exemplo, quando eu saio de máscara no meio da rua, olha quanta poluição que eu estou evitando, né? Já É, filtro um pouco a mas é. máscara, né? O álcool gel toda hora que eu passo ali na minha mão, quando eu vou num lugar e outro, quantas bactérias ali eu estou matando, que antes, às vezes, eu nem parava para pensar tanto nisso, nesse sentido, que eu estou evitando ali para ajudar para a minha saúde. Então, são coisas que não necessariamente só por causa né, de evitar aí o vírus da Covid e tal, mas são coisas que para sempre, né, de lavar melhor os alimentos, porque às vezes muitas doenças que as pessoas têm era por causa disso, que às vezes não paravam para pensar tanto nesses cuidados. E com isso, né, as pessoas que continuarem com isso, olha o tanto que vai melhorar a saúde pública mesmo, de um É. modo geral, né? Então, acho que isso é muito bacana a gente continuar com isso, né? Mas que outros cuidados que a gente pode, né, levar e que se torne cultural mesmo, assim, aquela coisa assim, vão levar isso para as próximas gerações, né? Imagina as criancinhas hoje. Eu fico vendo as criancinhas com aquelas máscarazinhas, eu tô assim, oh meu Deus, né? Será que Aí eles eu vão morro de acostumar dó. com isso? Né? Dá uma dor, né? Morro de Porque dó. às vezes a criança, assim, né, queria estar lá pulando, que não sei o que, e tá lá com máscara toda assim, né? Então É, assim, é a gente pensar nisso, mas é um bem comum, né? A gente pensar, eu pensar tô no usando outro. máscara, né? Eu tô pensando assim, eu tô colocando a máscara, eu tô me protegendo, mas eu tô protegendo o outro, eu tô protegendo o outro, eu tô me protegendo. E a pandemia não acabou, né? Então, e muita gente acha que às vezes a pandemia acabou, e não acabou. Né? Então, os cuidados devem continuar ainda, porque senão a gente não vai melhorar isso nunca no sentido de diminuir isso que está aí ainda, porque tem muita gente, infelizmente, morrendo, muita gente ainda sendo infectada, então a gente, né, tem que É. pensar nessa história aí. E mais alguma coisa que você queria colocar aí dessa trajetória, né? Que eu acho que tem uma coisa que eu queria muito que você falasse, que me chama atenção, que eu conversei isso também com as outras pessoas dos outros sábados, né? Assim, o que que você percebe, assim, quais as facilidades que você percebe nessa mudança, sabe, de sair do seu país para ir para um outro país para morar. Quais foram as facilidades que você percebeu, né, em estar em outro país, morando em outro país? E quais são as dificuldades? Eu acho que assim, primeiro sair de onde a gente veio é um grande passo, porque quando a gente sai com a nossa cultura, mas assim, para ter que se adaptar a uma nova cultura. Então, isso já é um grande passo. Só que eu não sei para as outras pessoas, eu vejo que a facilidade ela é mais na estrutura mesmo do país. Quando eu vejo, por exemplo, que no Brasil, para você ter uma resposta por exemplo, do sistema de saúde, ou para você fazer qualquer coisa burocrática, é mais complicado. Né? Às vezes não funciona, o documento se perde, aí tem que começar de novo e tal. Não que isso não exista aqui, mas o Uhum, controle que é feito aqui, ele é tão mais acirrado que facilita o resultado. Então a gente tem um uhum, resultado mais rápido do que a gente uhum, teria no Brasil. Sem contar que aqui existe uma real, pelo menos na França, existe uma real ajuda do governo. Então a gente paga uhum. muitos impostos, mas a gente tem um retorno. Mas tem o retorno, você vê esse A retorno, gente né? vê esse retorno, porque eu vejo, por Isso é exemplo, muito importante, né, Carol? mas é uma coisa assim, eu vou te falar de uma coisa super básica, a gente paga pedágio. Aqui em Nice, tá? Porque Nice é uma cidade muito turística. Então, a gente tem um turista que vem, como é uma região muito cara, os turistas que vêm, eles têm, né, segunda casa, né? Uma casa de verão, casa de passeio, enfim. Mas eles têm uma segunda casa aqui. Então, é uma região que tem muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, é tudo muito caro. Então, você paga muito mais impostos. Então, para você ir, por exemplo, como se fosse Contagem para BH, você tem um pedágio para pagar. Então, cada cidade que você faz aqui, que é perto de Nice, você paga um pedágio, o que é muito caro. Mas você vê o tempo todo a rodovia, né? Ela está sempre impecável. Você raramente tem um buraco na estrada. As Uhum, plantas, tudo é muito verde, tudo é muito plantado, e as plantas estão o tempo todo muito bem cuidadas. Então, tem sempre uhum, flores, não tem nada a ver. A gente paga o imposto e a gente vê esse retorno só de fazer o percurso do trabalho até em casa. Então, a gente uhum, vê o tempo todo o pessoal trabalhando.
Sem contar toda essa ajuda, né, que a gente tem do governo. Por exemplo, você vai ter um filho, o governo ele se preocupa com você. Então, eu lembro que eu recebi várias cartas assim do governo, documentos do governo, que me orientavam, que me falavam, olha, a gente ficou sabendo que você está grávida porque o seu médico fez uma declaração que é obrigatória no Sistema de Saúde Nacional, e aí a Olha, gente sabe que você mora em tal endereço, então fique sabendo que esse número de telefone, eles são importantes para a sua pode nem fazer nada errado, que eles descobrem onde você nada. tá. E, mas Eles te assim, acham. eu te acho mesmo, mas tem um acompanhamento que eu achei importante. Eu tive Hã? todo um acompanhamento para minha gravidez, que é meu primeiro Legal. filho e tal. Então, assim, o governo se propõe, olha, se você precisar de informação, você vai para tal lugar, tudo é pago pelo governo. Durante, quando você chega no 6º mês de gravidez, todas as consultas médicas, todos os acompanhamentos que você faz com o médico, ou com a doula, ou com um fisioterapeuta, ou que é ligado à gravidez, é pago pelo governo. Então, isso é muito importante. Quando o bebê nasce, você tem todo o acompanhamento que é feito para a criança, para esses primeiros meses de vida. Isso é uma coisa que deveria existir em todos os países, né? E não tem, Verdade. não tem. E é o Então, mínimo, né? Que essa saúde básica ali, né, do nascer, né? É o mínimo, porque você, no mínimo, nascer com honestidade, né? Com essa honestidade mesmo, né? Que é o nascer aí com o mínimo de dignidade, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente fala do nosso país, Brasil, mas imagina tem outros países que nem próximo do que o Brasil consegue oferecer tem. A gente é, sabe disso, né? é o que é Infelizmente, tem triste. países, É o que é triste. né? Mas e as dificuldades? Quais são as dificuldades de se morar fora do país? Ah, quando você vai alugar um apartamento e que o proprietário te pergunta quem é seu fiador e você não tem fiador, e aí ela fala, então tá, então você tem que me comprovar que você ganha pelo menos 3 vezes né, o valor do aluguel do apartamento. E aí você não ganha 3 vezes o valor do aluguel do apartamento. E você precisa de um lugar para morar. E aí você tem que achar um fiador, porque senão as pessoas não alugam para você. Então, Uhum, isso é uma dificuldade, porque aí você tem que ir atrás de alguém que possa ser essa garantia, né, para você poder ter um teto. Então, isso é uma uhum. dificuldade. Comprar um carro é uma outra dificuldade, porque você tem que conhecer o sistema. Compra um carro zero, não compra um carro zero. E aí, se você compra um carro zero, você tem toda uma burocracia que é totalmente diferente da burocracia para não comprar, por exemplo, comprar um carro usado. Então, tem que conhecer. Quando você mora nas capitais que tem metrô, como Marseille, como Lille, como Paris, que você tem o metrô, a necessidade do carro, ela não é realmente, né, uma coisa necessária. Ela não existe realmente. Mas quando você mora em Nice, por exemplo, em que o transporte público é super mal desservido, e aí você vai ter um transporte público que só funciona em Nice, mas não funciona nas cidades vizinhas, e só funciona em certos bairros de Nice também. E aí você precisa de um carro. Aí como é que você faz? E aí, sem contar que dependendo da região que você tá, o pessoal te considera um estrangeiro. Então, quer dizer, você é um estrangeiro. Eu Você tendo, é um estrangeiro, você é né? um estrangeiro. Você tendo nacionalidade francesa ou não, você é um estrangeiro. No norte é mais fácil. O pessoal do norte, eles são muito mais abertos. Eles têm, talvez a falta do sol, porque lá chove muito durante o ano, faz com que eles sejam um pouco mais acolhedores. Mas assim, no sul da França, o pessoal, eles já te olham, eles sabem que você não é daqui. Então, é aquela coisa, você não é daqui, então você não conhece o sistema. E quando você não conhece o sistema, as pessoas tentam ganhar dinheiro em cima de você. Então é aquela coisa. Então você tem que realmente ficar esperto, conhecer as boas pessoas e tentar sempre achar uma solução, conhecer sempre essa parte burocrática, as leis, o que está na lei, o que não está, como é que a gente pode fazer. Então tem que ficar o tempo todo informado, porque senão a gente tem problema. Facilidades e dificuldades de estar longe da família. Nossa, facilidade eu acho que não tem. Família é família, a gente é muito família no Brasil. Eu sinto falta dos meus pais, das minhas tias, dos meus amigos o tempo todo, né? Porque amigos são a família que a gente escolheu. E mesmo longe, a gente continua tendo contato via WhatsApp, via Facebook, trocando mensagem, trocando o tempo todo nas novidades. Mas assim, a falta ela existe sempre.
Essa, eu acho que é a parte que a tal da facilidade não existe. Essa A saudade. facilidade só para, como diz, graças à santa internet de estar sempre ali. Porque imagina, né, quando não existira telefone e que você conseguia só ouvir a voz da pessoa, né? Hoje a gente já tá, olha, pra você ver, a gente está aqui se vendo, então isso já facilita um monte de É, coisas, né? Imagina antes que não tinha, né? era Então era carta. mais difícil, né? Aí o negócio era mais bravo, né? Era mais bravo. Não, mas realmente essa família faz muita falta, porque é de onde a gente veio. Não tem jeito, a gente não esquece de onde a gente veio e onde a gente veio faz falta. Uhum, Mas é bom morar fora, sim, porque quando a gente quer, porque tem isso também, tem uhum, que se identificar com o país que a gente vai, porque senão pode ser um sofrimento. A tal da adaptação cultural, ela é uma etapa a viver, porque é realmente muito diferente. A gente para pensar, mas por que que a pessoa faz isso assim? E pra gente é tão óbvio que tem que ser feito de outro jeito, mas é tal da cultura. Não tem jeito. Mas é. família é família. Mas hoje o seu irmão também, ele mora aí, né? Mas ele mora em outra cidade. Ele mora em Paris. Ele mora em Então, mas Paris. já fica um pouco mais fácil no sentido, assim, em questão desse vínculo familiar, já fica mais próximo de vocês dois Ah, estarem sim. aí do que dos seus pais que moram em Belo Horizonte, né? Então já fica um pouco mais fácil, né? Fica mais próximo, né? Porque eu sei que, por exemplo, se eu quiser, amanhã eu ligo pro meu irmão e falo, Dan, tô chegando. Ele, tá bom, pega o trem, que hora você chega? E aí eu sei que em 8 horas eu tô em Paris, de trem. Uhum, Mas se eu uhum, decidir de avião, porque o que é legal aqui é que a gente tem pequenas companhias aéreas que fazem esses preços, umas promoções flash, assim. Então você uhum, consegue, por exemplo, arrumar um bilhete de avião para ir para Paris do Sul, saindo daqui de Nice para ir para Paris, por exemplo, 40 euros. E 40 euros aqui é algo acessível, é acessível a todo mundo. Então, em uma uhum, hora, tu consigo estar em Paris. Eu consigo sair uhum, de manhã e chegar para o almoço. Então, é mais prático. uhum, Porque para o Brasil é um pouco mais difícil, principalmente em época de pandemia. Que só uhum. chega no Brasil se tiver um teste PCR. Né? Então, e um teste PCR é pago, então você tem que pagar o É, teste e para poder sair, aí você chega, aí dependendo de qual aeroporto você paga, eles te pedem para fazer o teste de novo, aí você tem que contar que você tem que pagar. Então, essa coisa financeira tem que ser calculada em época de pandemia. é verdade. Bom, eu vou ler aqui os comentários, ó. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque a pessoa só acha que tem 20 anos, sabe? Porque para ficar mais nítido. Ó, o Leandro Coda colocou aqui, ó. Grande abraço, Carol. Saudades. Aquele abraço aqui da Espanha. Ó, a Glória, que é lá do Rio, mandou um abraço também para você. Olha que deu algumas pessoas colocando aqui. Se os pais, peraí, ela tem a cidadania francesa ou em outro país. Peraí, que deu uma travada aqui, gente. Ela deu uma travada aqui, mas volta. Ó, voltou. Voltou, fui desconectada, É, desculpa. deu umas conectadas aqui, ó. É porque a Glória perguntou aqui, se você tem a cidadania francesa ou de outro país. Não, eu tenho a Que cidadania francesa. Meu pai é é francês, então eu sou franco-brasileira. Eu tenho a dupla nacionalidade. isso. Ó, aqui tem gente do Rio perguntando. Aqui, o Márcio, que está lá na Alemanha, perguntando, mandando um abraço. Deixa eu ver aqui mais para frente. Aqui, outras pessoas colocaram. Peraí. Deixa eu voltar aqui, porque tem muitas perguntas aqui. E aí, deixa eu voltar todas. Porque teve muitas. Ó, pessoal mandando um abraço para você, que está gostando muito da live, que achou muito bacana todos os conteúdos que você trouxe, todas as informações que você trouxe da sua história, né? Porque é uma troca muito grande, que é muito bacana. Peraí. Aqui é uma luta, porque o meu celular ele é menor, aí eu vou aqui.
Aqui. E o bebê como que chama, Carol? Vamos aqui. Gabriel, Ah, é o Gabriel. é o anjo Doido lindo. para conhecer o Gabriel. Acho que ano que vem eu conheço o Gabriel. Ano que Né? vem ele vai estar com 1 ano, ó. É mesmo, é verdade. Né? Eu Vem tô com pra a ideia de ir em festa. setembro, né? Que eu falei com você que eu ia em maio, mas eu vou em setembro. Então eu já vai estar com 1 ano e 2 meses, né? É. Aí É você vem pra verdade. gente fazer uma segunda festa pra ele. Ai, bom. Adoro festinhas de criança. Ai, adoro. Vai ter docinho. Adoro fazer brigadeiro. Então traz, porque eu não sei fazer brigadeiro. Ai, adoro. Vou fazer um monte de brigadeiro. Nossa, Faz um gente, monte de brigadeiro. a gente já querendo colocar brigadeiro no Gabriel, gente, tadinho. Introduzir a diabetes nele. Ó, aqui. A Renatinha colocando, ó, que história fantástica, falando dessa história. Tudo nascendo junto, né? Contando aqui, quando a gente estava falando dos É, nasceres aí, né? Ótima vários live. nascimentos. O Tiago Luiz, ele vai estar comigo, mas a Amanda, amanhã numa live às 16 horas, Carol, e a gente vai estar falando assim, uma viagem que ele, a Amanda, o Gustavo, a Sabrina e eu, viagem que nós fizemos para o sul do Chile. E aí nós vamos estar contando os nossos olhares para essa viagem que a gente fez para o sul do Chile. Ele está aqui contando uma ótima live, já está aqui, ó, Ah, já tá no clima. interagindo aqui com você e falando ótima live. Sim, usando sempre cuidar de si e dos outros, respeito. O Japão fez isso há muito tempo. Aqui na minha, já vacinou 95% da população. A Florzinha, ela mora em Alagoas, mas as aglomerações e o povo sem máscara é um absurdo, né? Isso é a realidade, né? Que as É. pessoas falando. O Márcio, lá da Alemanha, boa noite a todos. A Florzinha também, comércios e lugares de eventos, sem nenhuma regra, né? Isso aí é ó, a realidade que ela está falando lá de Alagoas, né? Da terra dela. E a terra de todos nós, né? Porque infelizmente a gente fica, né, vendo essa realidade mesmo, né? Aí É. aqui você já respondeu sobre a cidadania. Aqui coloquei assim, eles ajudam no enxoval, né? Deve ser, será que é o enxoval? Os pais ajudaram no enxoval? Será? Deve ser, né? Que a Glória perguntou. Não, acho que deve ser pela ajuda do governo, né? Porque o governo, eles Ah, ajudam na parte de deve você. ser na parte. E aí existe sim, eu não sei se é uma ajuda para o enxoval, mas é uma ajuda para o nascimento do bebê, que algumas famílias, mas aí isso é outra parte burocrática que eu nem tive tempo de olhar direito, mas eu sei que na França as pessoas podem pedir um prêmio de nascimento para o bebê. E aí você tem que fornecer os seus impostos de renda e tal, né? Os pagamentos do imposto e tal, para eles poderem calcular se você tem né, direito a essa ajuda ou não. E aí depende da família, da renda da família, para ver se essa pessoa tem direito a essa ajuda ou não. E esse enxoval, o que ele vem nesse enxoval? É completo? Ou Não, vem são uma poucas soma em coisas? dinheiro. Não, não, é uma soma em dinheiro que é Ah, em calculada dinheiro em mesmo? dinheiro. É uma soma em dinheiro que é calculada, né, de acordo com o seu imposto de renda. Então, eles vão te pedir uns documentos, né, ligados ao imposto, seu último salário, seus últimos salários, enfim. Que eles vão calcular qual que é a renda, né, global da sua família. E aí, em cima disso, eles vão ver se você tem direito a esse prêmio de nascimento. E aí, esse prêmio de nascimento, ele é uma soma dada pelo governo em dinheiro para você poder comprar o berço do bebê. E aí, se Ah, você quiser comprar legal. outra coisa, você compra outra coisa, se quiser fazer outra coisa com esse dinheiro, você faz outra coisa. Mas isso é uma forma do governo dizer que não pode faltar o básico para o seu filho. Porque o governo dá o básico, né? Ele dá o dinheiro para que você possa comprar o básico para o seu filho. Ah, legal. Aqui, ó, a Vivi San A 65, tia, Cacau, beijo da tia Vi. Ó, a família aí mandando muitos família. beijos. Ó, então é isso, né, Carol? Então eu queria muito te agradecer, né, pela sua disponibilidade, por estar aí, ó, já 11 horas da noite aí na França, Acordada. estar aqui acordada, firme e forte, né? Mas te agradecer muito pela sua disponibilidade, por estar aqui, né, contando, trocando as suas histórias,
né, contando um pouquinho de você, da sua trajetória, né, que isso seja só o começo, né, porque você ainda é muito nova, tem muito chão ainda pela frente, né, e que realmente, assim, muito boa sorte, né, nos seus caminhos, nas suas escolhas, né, eu estava conversando com a sua mãe, acho que foi ontem, né, nós duas lá tricotando, né, como sempre, aí eu tô assim, ai, eu fico tão, eu falando com ela, tão orgulhosa da nossa menina, né, assim, pelas escolhas, aquelas coisas assim de, tipo, de vó, né, que eu falei que assim, eu me sinto tão vó do menino dela também, tão vó quanto você, né, porque a gente estudou junto, né, nós duas, eu me sinto tão vó desse bebê, desse, nem isso, tá parecendo papo de vó, tô gostando desse negócio. Papo de vó. Papo de vó, você vê, papo de vó. Mas assim, mas que é tão gostoso isso, né? Esses laços que a gente cria e esses laços como que eles ficam para a vida, né? E assim, e espero que esses laços assim ficam para você, que vocês né, vá formando esses laços também para a vida, que eles são tão gostosos, né? E tão importantes, porque é um cuidar do outro mesmo, cuidar de si, né? E que é tão bacana. E que, se Deus quiser, ano que vem eu estou aí para te ver e apertar as bochechas do Apertar as Gabriel. bochechas do Gabriel. E fazer muito brigadeiro para ele. Ai, meu Ai, Deus do traz céu. pra mim também. Vou fazer muito. Vou levar muito leite condensado aqui. Será que pode? Pode, menina. Inclusive, tem um mercadinho português que vende leite condensado do Brasil. Então, ó, Vou levar muito não leite tem desculpa condensado para para você não fazer fazer essa. brigadeiro. Tem que trazer o granulado, viu? O granulado não tem aqui, não. O que tem aqui é muito caro. Então vou levar. Tá tudo O negócio é anotadinho aqui, trazer o ó. granulado. Checklist aqui da mala, que eu vou anotar tudo direitinho. Mas nós vamos Anota. conversando até lá, porque às vezes a gente pode levar outros docinhos. E não esquece o pão de queijo. Pão de queijo é necessário. Ai, meu Deus do céu. Pão de queijo é vida. Eu tô achando que eu vou ter que levar uma mala só pra Carol. A gente negocia isso aí, a gente paga, não tem problema não. Paga em vinho. Tem problema café, não. Mas eu tô sei. achando que eu vou ter que ir pra Nice primeiro. Eu tava querendo fazer uns outros trajetos, mas eu acho que eu vou ter que ir pra aí primeiro. Apesar que eu acho que o trajeto do sul da França, eu acho que era o primeiro mesmo. Então eu acho que eu vou ir primeiro. Começa aqui de baixo, depois você sobe. É verdade. De trem você vai pra qualquer lugar. É verdade. Então tá bom, querida, que gratidão mesmo pela sua disponibilidade, né? Por estar aqui contando um pouco da sua história. Um beijinho no coração, um beijão no maridão, um beijinho bem fofinho aí no Gabriel, tá? Então, um beijo. E essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, daqui a pouco também eu vou deixar gravada lá no YouTube, que é bom que outras pessoas também vão ver e se divertir, né? E aprender e trocar com essa experiência, porque eu acho que é muito bacana, né, Carol? Porque a gente aprende muito quando a gente faz essas trocas, então eu acho que é muito bacana, né? E também precisando de mim, ó, estou aqui. E, gente, sigam a Carol se tiver dúvidas. Sigam também o Instagram dela, né, Carol? Que eu acho que é legal você colocar aí o Instagram lá da sua adega. O meu Instagram da loja, o Instagram da loja é bacana, porque eu falo de vinho. Mas assim, por enquanto só se tá você em quiser francês. escrever no comentário aí, porque acho que é legal colocar. Ó. Escreve no comentários, porque é para as pessoas seguirem. Gente, a loja dela é linda, maravilhosa, porque eu já andei lá nas lojas dela lá internamente, lá, já vi lá as fotos, linda, maravilhosa, aí ó, tá aí. Ela é pequenininha, mas assim, ó. Mas é linda, Então, e um dia se alguém for em Nice, na França, visite a loja sim, dela. gente, passem pra me ver, eu tô em pleno centro, ó, dá pra gente tomar um verre, pra gente poder tomar um café, pra gente poder fazer uma de turista, ou então só jogar conversa. Isso mesmo. Então, um beijinho no coração e gratidão por você ter participado aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite e espero te ver em breve. Se Deus quiser. E amanhã, né, eu estarei aqui com os meus 2 casais falando aí do sul do Chile, às 16 horas aqui no canal. Um beijo no coração para todo mundo. Tchau. Um beijo, Elaine. Tchau.